muitas vezes as pessoas vêm pela curiosidade, que satanismo, mas eu procuro, claro, dar ênfase maior no poder de Deus, no amor, que é isso que resgatou minha vida, isso que transformou a minha história. E sabe uma coisa? Eu acho que é incomum a gente conhecer alguém que já foi do satanismo. Sim. Eu não sei se é porque quem já participou não fala. Mas evita falar, né? Tem uma ameaça pesada em cima, né? Entendi. Você já falou sobre isso muitas vezes, né? E também não é uma coisa que é fácil de sair, né? Não é fácil de sair. Entendi. Ou você realmente sai com Deus, convicto que Deus é o libertador, que Deus está junto com você, que vai te auxiliar. Ou então você sair pela sua força mesmo, não dá, não tem como. Eu queria que você contasse, assim, pra gente não ficar falando a mesma coisa que você já falou em outros podcasts, mas respeitando também quem tá te conhecendo agora, que você contasse, assim, de uma forma breve, um pouquinho desse seu envolvimento com o satanismo e da sua conversão, assim. Tá. Só pra contextualizar, né? Okay. Porque, assim, às vezes a gente acha que todo mundo já sabe, mas também não é verdade, né? Não, claro. Sim. Sempre tem uma galera nova chegando aí. Bom, em poucas palavras, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, desde os meus 10 anos de idade, sempre gostei muito de ler. E de estudar, inclusive, morava aqui nessa região, aqui, Pompeia, Lapa, Perdizes, é muito familiar tudo para mim. E eu ia em biblioteca e estudava sobre o ocultismo. Para mim, o ocultismo era simplesmente algo que até aquele presente momento eu não conhecia. Era algo oculto, desconhecido. Sim. Então, eu não via como algo ruim, né? Então, eu não colocava como se a noite fosse ruim e o dia bom. Então, eu buscava isso e nessa busca eu me deparei com uma tal de Church Satan, no São Francisco, Califórnia, né? Fundada pelo LaVey. Na verdade, é só uma vitrine do satanismo, não é a alta magia em si. Né? Mandei uma carta para eles, né? Para fazer um primeiro contato. Na época era carta mesmo, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Lembro que eu fui no consulado americano, ficava na Padre João Manuel, através da Paulista, peguei a caixa postal deles, mandei. Demorou até um tempinho para eles darem uma resposta. Mandaram tudo em inglês para mim, eu respondi em português. Falei, poxa, estou falando em português, né? Não entendo inglês, né? E aí me responderam de novo em português, e falando que não era para todo mundo, se eu quisesse seria bem aceito. E aquilo mexeu muito com a minha vaidade, porque eu fui rejeitado pela igreja. Né? Uma vez eu estava muito mal, tinha meus 16 anos de idade, e eu tinha uma aparência diferente, né? Então, tá em busca de eu encontrar alguma coisa. E então eu era um pouco de tudo, né? Era meio punk, meio metaleiro, meio roqueiro, era um pouco de tudo. Sim. Então, entrei numa igreja, e aquele dia eu estava muito mal, e estava uma placa bem grande, todos são bem-vindos. Eu entrei, as pessoas falaram clareira à minha volta, ficaram com receio, me olharam com preconceito, eu não me senti bem na igreja. Então, criei um preconceito, um conceito estabelecido já. Poxa, a igreja é um local seletivo, né? Eu não sou bem-vindo lá. Né? Eu disse, todos são bem-vindos, mas eu não sou bem-vindo. Né? Eu tenho uma aparência diferente deles, então eu não sou bem-vindo aqui. E aquilo ficou na minha cabeça. E, de repente, esse grupo satânico, uma pessoa entra em contato comigo para fazer parte do que eles chamavam de escola de iniciados. Claro que eu mandei uma série de informações para eles, né? Endereço, foto, fichas, etc. Alguém fez contato comigo, comecei a fazer parte desse grupo, que era uma escola de iniciados, né? Me trataram bem, né? Me trataram com respeito, e até chegar o momento da iniciação, mesmo dentro do ritual. Mas aí a sua mente já fica bastante cauterizada, você acredita que você está fazendo a coisa certa, que o diabo é bom, né? E que, na verdade, Deus é um Deus injusto, punitivo, vingativo. Então, a doutrina satânica é muito inteligente. O pessoal que é do satanismo, eles não entendem que o diabo é alguém ruim. Não. Entendi. Não, é alguém bom, né? Simplesmente é um pensamento diferente. Eles vêm é uma vertente diferente. A lâmpada é por dois polos, positivo e negativo. Então o diabo é só o negativo, é o amargo para você saber o que é bom. Então eles trabalham muito com essa questão relativa. O diabo é o pai da mentira, mas para ele te convencer de uma mentira, muitas vezes ele usa parte da verdade. Então ele mistura, né? Coloca uma parte de verdade e depois ele deforma aquilo ali. Sim. É o que a gente vai chamar de doutrinas satânicas ou doutrinas diabólicas que entraram na igreja. E a Bíblia fala disso. Os falsos profetas, doutrinas satânicas, doutrinas de demônios e doutrinas humanas. Às vezes o cara pira, o ser humano cria coisa também, não é só o diabo, não, né? Que engana, né? Até o texto, né, que a gente costuma falar muito, o diabo vem para quê? Veio para roubar, matar e destruir. Tu decorou isso aí, todo mundo sabe isso, né? Mas é um texto, está em João capítulo 10, e Jesus está falando dos mercenários da fé. Não está falando do diabo. Eu já sabia sobre isso. Então, são as pessoas, né? O problema de Jesus não eram os adoradores de Baal, eram os fariseus, os doutores da lei, sabe? Aqueles caras que eram os líderes espirituais majoritários da época. Esses que eram o problema para Jesus. Né? Isso é verdade. E aí, como é que foi, Daniel, essa experiência? Lá você foi acolhido, então? Fui acolhido.
Tem né, logo no momento do ritual, aquilo marcou, porque você está cheio de neuras, né? Então, você quer buscar pertencer a um grupo. Então, eu tive meu lado meio marginal, aqui na região Pompeia, Lapa, Perdiz, tinha umas ganguezinhas naquela época, né? Eu fazia parte de uma pequena gangue, tal de 29. Então, tentei pertencer àquele grupo, não deu certo. Aí, a academia, né? Praticando arte marcial, tinha outro grupo ali, mas, de repente, né, no satanismo, eles me abraçaram de tal maneira que eu me senti muito acolhido. Eu falei, puxa, aqui eu tenho uma família de verdade, aqui eu tenho pessoas que eu posso contar. Então, depois do ritual de iniciação, te aplaudem, você é muito acolhido, te arruma emprego, você tem uma ascensão rápida, meteórica, aparentemente todo mundo se ajuda, né? Então e parecia uma grande família. E essa ideia que eles querem passar para você, uma ideia deformada, mas primeiro eles te cativam, né? Eles vão te conquistar, né? Eles não vão o diabo não vai apresentar o chifre dele no primeiro momento, né? Entendi. Então, e satanismo e luciferianismo não é a mesma coisa, né? Existe verdade, hoje em dia luciferianismo também, né? Tem. São dezenas de seitas aí, né? Tá. Que hoje simpatizam com o diabo. Tem algumas que são simpatizantes do diabo, outras gostam do diabo. Agora, ter aliança com ele, pactos e alianças, isso aí é para poucos. Isso aí é para pouca gente, não é para todo mundo. E como é que foi que você descobriu que você tinha que sair? Então. Aí você vai galgando, né, lá dentro e aí, aparentemente tudo ia bem. Mas eu sempre ouvia falar que ia chegar a um determinado ponto que eles iam me cobrar algo mais, né? Eu ouvia falar que haviam sacrifícios humanos até. Eu nunca vi, nunca presenciei, mas eu escutava uma ou outra pessoa comentando isso. E aí falaram em determinado momento, olha, para você subir de degrau agora, você vai ter que fazer parte de uma cerimônia X, né? E aquilo conflitou comigo. Eu não sou capaz de fazer mal para um bicho, né? Para um animal, não tenho coragem de fazer mal para um bichinho, né? Eu vou fazer mal para um ser humano, né, um ser inocente, né? Então, aquilo mexeu bastante comigo. Eu falei, não quero saber. E, paralelamente a isso, namorava com uma moça que era cristã ou evangélica não praticante, né? Ela ia de vez em quando na igreja, né? Mas eu fui e calhou nesse mesmo período, né, de terem agendado esse ritual para que eu viesse a fazer escalonar, né, na Irmandade, chegar num patamar maior, né, de mais poder, etc. Porque essa é a grande sedução, né? O diabo te dá poder, te dá dinheiro, te dá fama, né? Tudo é efêmero, né? Porque tudo fica aqui. E então ela marcou um encontro com um pastor da igreja, né, dela, que ela frequentava, porque ela tinha achado umas coisas estranhas. Que eu tinha caído uma vez na igreja, eu fui para ver qual é que era, e tinha um grupo de louvor, de adoração, de verdade, adoração é outra pegada, né? Me jogou no chão aquela adoração. Eu lembro até hoje, era uma canção do Milad, é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Conheço. Né? Essa canção, naquela época, me jogou no chão. Sim. E hoje essa letra me mantém em pé. Né? Então, foi um grande paradoxo na minha vida aí. E aí marquei encontro com um pastor, né, para ver porque o cara caiu no chão, o demônio possuiu. E eu também fiquei meio indignado. A Irmandade dizia que o demônio podia, fazia, acontecia. E agora eu fui lá e caí, paguei esse mico na igreja, né? E aí eles falaram, não, você não está preparado ainda, então você tem que elevar, né, o seu patamar espiritual, né, só que do lado negro da força, né, e a um ponto que você suporte a presença e a glória de Deus. Então eles convencem você que você pode suportar isso, que sempre é só uma força diferente, você tem que estar preparado. Então eles pegam até o exemplo da Bíblia, né, eles conhecem a Bíblia muito bem. Quando aparece lá, Satanás vai pedir permissão para tocar em Jó. Vieram os filhos de Deus, dentre eles Satanás. Viu lá entre os filhos, entre os anjos, no meio lá estava Satanás, ele pediu permissão para tocar em Jó. Então eles acreditam, olha só, né, se o diabo tem acesso à sala do trono, tem acesso à presença de Deus, e Deus não expulsou, então diante da presença dele, ele tem esse livre acesso, então ele não é tão mal assim. Ele tem o seu lado bom, e Deus vê isso também. Ele só pensa diferente, e vai cauterizando a sua mente, é muito sutil. E aí aconteceu que caí, fiquei encanado com aquele negócio, como é que eu caí. Falaram para eu não ir de novo, que eu tinha que galgar patamares superiores. E eu fiquei indignado, fiz um ritual contra o tal do pastor, que era o Brint, né, que deu o nome de Brint no livro. E no primeiro encontro ele não foi, né, teve um problema mesmo, pessoal. No segundo encontro fiz encantamento de novo, ele também não foi. Eu pensei que ele ia morrer, mas não morreu. E na terceira vez ele chegou e foi no encontro. E aquele foi um encontro assim que indescritível em palavras, porque só de ver aquele homem na minha frente eu tremia de medo, né? E eu estava no momento que estava no ápice da minha forma física, do Kung Fu, da arte marcial. Quer dizer, humanamente falando, não ofereceria resistência,
né? Mas o que estava sobre ele era infinitamente maior o poder que eu achava que estava sobre mim. Isso que a gente chama de unção. A gente não tem ideia do que é isso, né? Sim. Então, assim, um poder emanava uma luz. Mas, evidentemente, ele sofreu bastante depois também, né? O diabo foi cobrar a fatura. Entendi. E aí, foi nesse momento que você encontrou com esse pastor e que você viu que tinha algo nele que era mais forte do que você, extremamente poderoso. foi quando você começou a se questionar em relação ao satanismo. Ali mesmo, naquele dia, quando ele foi pela terceira vez no encontro, né, e ele quis orar, eu tive medo dele, eu não quis que nem encostasse em mim. Falei, se cara encostar em mim, eu vou cair no chão de novo, né? Vou pagar mico aqui. Ele falou, não, vem na minha sala, só vou orar por você, fechou a porta. Eu fiquei até preocupado, ele trancou a porta, né, não tinha saída. E aí eu só lembro de ver uma mão crescendo na minha direção, eu apaguei, né? E sei lá quantas vezes eu caí. A sala dele, quando terminou aquele pseudo-exorcismo, vamos chamar assim, porque ele me contou anos mais tarde como foi aquilo, levou mais de 3 horas, né, para expulsar as entidades que estavam me sobrepujando. E no final ele estava bem, ele estava inteiro. E eu estava todo arrebentado, sabe? Arranhado, roupa rasgada, a sala estava toda destruída, né? E ele estava pleno da ceia. Eu falei, puxa, que paz, né? E eu quis muito, desejei muito aquela paz. Falei, nunca tive essa paz na minha vida. Abracei aquele homem, toda a força que eu tinha. Falei, me ajuda que eu preciso ter essa paz que você tem. Né? Eu não tenho essa paz, né? O diabo te vende uma ilusão. Mas é só a paz que transcende o entendimento, só Jesus pode dar. E aí eu saí daquele dia do escritório dele feliz, né, querendo falar de Jesus para todo mundo. E aí começaram, claro, as ameaças, né? Se você não pode largar, e mataram meus animais, me ameaçaram. E aí foi todo um processo até você aprender a lutar, né? Só tem uma maneira de você aprender a lutar, é lutando. Eu posso dizer isso de cátedra, né? Não tem outra maneira. Vai aprender a nadar, tem que ir nadando, você vai engolir água. Andar de bicicleta, você cai, você se rala. Então é uma batalha espiritual também. Você erra, você aprende com seus erros também. Aí fui aprendendo com o tempo, né? Legal. E né, você viveu uma libertação, um processo de libertação, então, né? Assim, eu creio, assim, a Bíblia é muito clara, né? Diz que se Jesus te libertar, verdadeiramente vocês sereis livres, simplesmente. Sim. Esse pessoal que vê coisa, que vê anjo, que vê demônio, isso é verdade? É coisa da cabeça da pessoa? O que é, assim, na tua opinião? São 2 fatores, né? Tem o lado que a pessoa pode ter, sim, uma visão, né? A Bíblia chancela isso, e tem casos que a pessoa pode estar tendo um delírio. Não é, ela não está tendo uma visão, ela está tendo um delírio ali que não tem conexão nenhuma. Né? E quando você dá muita ênfase ao diabo, isso é uma estratégia, isso é doutrina satânica. Dá muita ênfase para o diabo, determinado coisa, dentro da igreja, por exemplo, né? A igreja fala mais do diabo do que de Deus, né? Então, você faz com que as pessoas muitas vezes percam essa blindagem, essa proteção espiritual que só Deus pode te dar. E aí você deixa de ter uma vida de oração, deixa de conhecer a palavra de Deus para saber o que o diabo está fazendo, quem é o satanista, quem é o anticristo, né? E o que é mais importante é você saber quem é Cristo na sua vida, né? E o Cristo, o Messias, ele veio trazer uma mensagem simples de amor, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E esse amor está muito maculado. O amor realmente tem se esfriado, inclusive dentro da igreja. Entendi. Mas, por exemplo, é possível que a pessoa veja um demônio? Pode ver um demônio? Pode acontecer. Se Deus permitir. E isso tem a ver com o demônio, tem a ver com ela, tem a ver com Deus, às vezes Deus pode ter, a Bíblia fala que nos dá dons, o Espírito Santo dá dons. Um desses dons é discernimento de espíritos. Então você pode sim pode ver uma entidade, saber que aquilo está causando uma interferência na sua vida e aquilo ali é com a permissão de Deus para trazer uma libertação para você. Né? Então, desse lado. Agora, no lado do satanismo, quando você faz aliança com eles, essas entidades aparecem com mais frequência diante de você. Então, isso que fascina. O diabo ele gosta de persuadir, de enganar. Ele é especialista nessa arte do engano, né? Do ilusionismo. Né? Ele é muito bom nisso. Você já teve experiências metafísicas de ver demônios, anjos? Sim. Pontual. Como é que foi? Não é o tempo inteiro. Conta pra demônio, gente, assim. A gente imagina demônio com um chifre, né? Tridente. Isso aí surgiu na Idade Média. Começaram a fazer esses desenhos, mas antes, bem no início, né? Até no início da era cristã, a ideia que se tinha do demônio era simplesmente de um anjo caído. Você vê gravuras daquela época, simplesmente um anjo caído, né? Mas não tinha chifre, nada disso. Isso veio posteriormente. Então, ele aparece de forma humana, né? Um homem alto, forte, né? Boa aparência, né? E impressiona, né? Impressiona ali, mas não com uma forma diabólica. Ele pode se apresentar de uma forma diabólica para te assustar, para te causar medo.
né? Então, para te intimidar. Você já viu nesse exorcismo, contexto? Pra te intimidar, assim, tipo, pra te deixar com sim, medo? já. É a primeira vez que eu estava no satanismo, que eu invoquei uma entidade, a entidade apareceu, ela não apareceu sorrindo para mim, né? Apareceu meio carrancudo, assim, né? Então, para mim, causar aquele impacto, puxa vida, que entidade poderosa que está aqui, eu tenho que respeitar essa entidade, tenho que respeitar esse bicho aí. Ele diz que está do meu lado, mas eu tenho que respeitar ele. Então, ele mostra aquilo para mostrar um pseudo-poder. Anjo né? também, você já viu? Sim. Aí não tem nem comparação, né? Nem comparação. E na hora você sabe que é um anjo. Sim, não tem como você não saber, porque ele vem carregado de uma energia de amor, uma energia positiva, de luz, né? Te acolhe, te abraça, né? Então é diferente. Você não vê na Bíblia nenhum personagem, quando tem a visão de ver um anjo, Daniel, quando vê o anjo, por exemplo, Daniel capítulo 10, ele descreve a forma angelical, ele não estava numa forma humana, como apareceu para Abraão, para Ló, né? Então, uma forma angelical. E você vê ele ali, não mostra em momento algum ele tendo dúvida de que era um anjo. Ele sabe, é um anjo de Deus. Deus mandou. Deus mandou. E é interessante que na Bíblia, pelo menos os textos que eu lembro, a maior parte dos anjos que aparece na figura de homens, né? Sim. Aparece na figura de homem, aparece para Abraão, aparece para Ló, né? Então não aparece na forma humana, né? Para Gideão, até o Gideão cair a ficha que é no anjo, só depois que saiu o fogo do cajado do anjo, né? Que ele percebe que se trata de um ser angelical. Tem aquele texto de Tiago que fala assim que muitos já receberam anjos em sua casa sem perceber. Sem perceber. Exatamente. Você acha que é possível isso? Eu acho que é possível, sim. Em algumas situações, a Bíblia tem alguns textos, né? Que eu ensino melhor isso dentro de grupos fechados, né? Porque a gente pode expandir mais dentro dos Guardiões do Tempo. Então ali eu consigo expandir melhor isso. Mas sim, tem muitos textos na Bíblia que deixam muito claro, olha, as leis foram te passadas através de anjos, né? Então, em alguns momentos da história, Deus pode permitir isso, por que não? Anjos interferiram tantas vezes na história. Entendi. Né? Eu sempre tive essa dúvida de, por exemplo, se um espírito, seja um anjo ou um demônio, ele pode se encarnar em uma pessoa? Ele aparecer como se fosse uma pessoa? Porque assim, uma coisa é a figura, né? Mas, por exemplo, que até a discussão lá do tal do Gênesis, né? Do lance dos espíritos que tem os filhos, né? Os filhos de Deus, engravidar as filhas dos homens. Então, assim... Você entende que eles podem ter corpos mesmo a ponto de tipo isso, de comerem com as pessoas e tudo mais? Quando estamos falando de anjos, a Bíblia deixa claro que isso aconteceu. Está lá, está textual, pronto. Quando a gente fala de demônios, eles só vão poder ter esse tipo de materialização em ambientes ritualísticos. Não pode, senão eles estão afastados de Deus. Então a planta longe da luz, ela perde suas propriedades. Então, perde o seu vício para a sua beleza, o seu perfume. Então, se afastaram. Então, eles acabam não tendo mais o mesmo poder que os anjos. Né? Não tem mais a mesma equivalência. Porque, se eu não me engano, naquele livro ele libertou os cativos. Ele libertar assim. Os cativos. Ele fala sobre demônios que apareceram como figura de pessoas, que inclusive têm relação sexual com as pessoas. Isso, é o sucubozinho. Nisso você não acredita? Não, tem, acontece. Tanto é que nasceram gigantes. A Bíblia fala sobre isso. Né? E não é só a Gênesis 6, né? Mas o livro de Enoque, o apócrifo de Enoque, também fala sobre isso. E ainda é mais específico ainda. Fala que foram 200 anjos caídos, que eram os principais chefes, assim, tiveram relação sexual com as mulheres e nasceram gigantes. Os gigantes existiram. A Bíblia tem, não apenas retrata sobre eles, mas a ciência comprova sobre eles. Tem fósseis de gigantes também, tem ossadas de gigantes. Então, realmente existiram e a Bíblia chancela isso. Veio o dilúvio e mesmo pós o dilúvio continuaram existindo gigantes. Quer dizer, não é que eles não morreram, eles morreram, mas eles continuaram fazendo o mesmo ritual depois. Né? Continuaram tendo esse mesmo tipo de situação e continuaram nascendo esses gigantes. E sim, mas, por exemplo, você disse que ele pode se manifestar num ambiente ritualístico. Isso. Nessa ideia da Rebecca Brown, ela não acredita nisso fora do ambiente ritualístico? Eu nunca vi isso, porque a Rebecca Brown, ela auxiliou uma moça, né, que eu acho que deu o nome de Elaine no livro, alguma coisa assim. Então, ela não fez parte da alta magia, né? Ela auxiliou alguém a sair. Então, assim, eu particularmente, eu nunca vi uma manifestação demoníaca fora do ambiente ritual. Né? Tem que ter um ritual... Uma materialização. Materialização. Mesmo que são rituais muito específicos, isso aí, muito pontuais. Isso é antigo, vai lá para a história, 2.000, 3.000 antes de Cristo começou isso. Né? Desde a época dos acádios, né? Sumérios, acádios, babilônios, começaram a surgir esse sistema de rituais. Entendi. E nesses rituais, sim, materializavam e tinham relação
com as mulheres. Mas já o dos anjos, se a gente for pensar nesse livro de Tiago, é possível, né? Porque você fala que muitos receberam anjos em tuas casas. Sim, mas não na conotação do anjo vai ter uma relação sexual com você. Não, nesse sentido, não. Agora, o demônio, sim, ele se materializa de forma masculina ou feminina, que chamam de súcubus e íncubus, né? O súcubo é a materialização na forma feminina e o íncubus a materialização na forma masculina. Entendi. Apesar de que, naquele texto de Sodoma e Gomorra, parece que os homens tiveram atração pelos anjos, né? Sim, são seres muito belos, né? Imagina uma beleza literalmente angelical, né? Interessante. Como é que funciona essa... Eu sei que é uma área sua de especialidade, que você já estudou muito sobre isso, sobre satanistas que se infiltram em igrejas evangélicas. Sim. Isso existe mesmo? Como é que existiu, agora não precisa mais. Agora não precisa. A igreja já está contaminada. já. Tipo, a cobra picou uma vez, não tem que picar duas vezes. O veneno já está na corrente sanguínea lá. Então, você vê hoje o reflexo disso. Na década de 80, sim, infiltraram. Porque a igreja, ela falava de amor nos altares, ela falava de perdão, ela falava de buscar uma vida de santidade, redenção, falava em estudos bíblicos. Era diferente. Hoje não, hoje é a prosperidade. Você quer, receba a unção aqui disso, unção do leão, unção do carneiro, unção da gaivota, e virou uma bagunça. Trouxeram a Babel para dentro da igreja. Todo mundo fala, ninguém se entende, um cai, outro gira, né, e acha que aquilo é poder. Né, que Deus está falando. Então, houve toda uma contaminação desse sistema, né? Então, você acha que a igreja hoje em dia ela foi influenciada por... Assim, o que aconteceu? Ele criou uma fenda, mas ele vai atacar os líderes. Ele sabe que essa galera realmente infiltrou igrejas, infiltraram na década de 80, para espalhar dentro da igreja, para contaminar aquela palavra pura e verdadeira. O que ele falava do amor, do perdão, de santidade. Estou falando Bíblia, que é a palavra de Deus. Né? Então, vou entrar aqui no meio e vou começar a seduzir esse pastor aqui, né? Oferecer dinheiro, ganância, ambição, vaidade, pô, você é o cara. Né? E começou a vir devagarinho. Uma coisa sutil, né? Sem deixar perceber. Esse grupo de louvor, de adoração, olha, poxa, mas você pode fazer uma coisa mais impacto, né? Você é o bom, você tem muita unção, você é o cara, você é isso, você é aquilo. E começaram a seduzir. Né? O diabo é especialista, vai seduzindo e a pessoa acabou muito sucumbindo. Lamentavelmente, muito sucumbindo. Então, e você chegou a conhecer ou ver assim, pessoas que fizeram isso na prática? Sim, eu fiz parte de um grupo desses, né? Você chegou a se infiltrar em igreja? Sim, me infiltrei. Tinha uma igreja num bairro que estava incomodando, porque tinha um núcleo, né, que é como se fosse, entre aspas, uma célula satânica, né? Que era um grupo de estudo, né, ficava numa casa, tal, em determinada região, e tinha uma igreja lá perto, que era uma igreja realmente que estava assim, buscando uma vida com Deus, procurava fazer uma adoração legítima, né, ensinava a verdade que liberta. Então aquilo começou a incomodar, porque vibra numa frequência diferente, né? Uma igreja, muita luz ali, e como é que a gente vai fazer as trevas, né? Porque a luz está iluminando. Então, fomos infiltrar a igreja. 10 pessoas se infiltraram, mais de 500 pessoas na igreja, uma igreja que estava crescendo. E, claro, ninguém foi vestido de satanista, né? As pessoas têm essa ideia de ser arquétipo, né? O cara de satanista vai com medalhão lá, com pentagrama, então, nada disso. E nem falando desse assunto nem vai dizer que é satanista, lógico que não, né? Aí, cada um ficou num canto, e aí o pastor, líder da igreja, né? O pastor majoritário ali, porque tinha os pastores auxiliares, ele teve o discernimento de espírito e Deus falou com ele. Ele falou isso no altar. Ele falou, olha, entraram pessoas aqui com intenções ruins, né? Mas Deus vai libertar essas pessoas. Nós vamos ungir todo mundo. Fecha as portas, ninguém sai da igreja, vamos ungir todo mundo. Caramba. E a unção quebra o jugo. Né? A unção com óleo é algo extremamente poderoso no mundo espiritual. Quando você tem... Para ungir, você tem que ser uma pessoa ungida, né? Você tem que ter autoridade para ungir também. E era o óleo de êxito, descrito na Bíblia. Tal. Então, esse óleo, eles têm medo. E aí, a entidade, o tal do Abraxas, né, falou para mim ali, olha, não se preocupa, né, não tenha receio. Esse pastor sozinho não consegue ungir todo mundo, ele vai chamar os pastores auxiliares. Pega aquela fila lá, aquele pastor auxiliar é também o tesoureiro da igreja, está roubando a igreja. Então, não tem autoridade nenhuma, era só óleo, tiramos, acabou. Então, você não tem autoridade espiritual, não funciona, não adianta. Não adianta. Eu lembro que uma época criaram isso até como doutrina, né? Assim, então tinha um congresso de batalha espiritual. A galera saía, né? Aí para o almoço, aí voltava, tinha gente ungindo todo mundo. Não podia entrar na igreja se não fosse ungido. Mas só que aquela pessoa que está ungindo, às vezes ele não é uma pessoa ungida também. Ele não é uma pessoa separada por Deus, né? Não tem unção, não tem autoridade. Então, para o satanista, aquilo não quer dizer nada. Como funciona a batalha espiritual de fato?
ela tem a ver com o quê? Qual que é o objetivo dela? Boa. Ó, primeiro assim, a gente for pegar de maneira bem simples, a batalha em si nem sequer existe, porque Deus estala o dedo, acabou o diabo, acabou o inferno, acabou tudo. Seria um massacre, não seria nenhuma batalha. Né? Eles foram expulsos do paraíso, né? Satanás e a terça parte. Lembrando que Satanás não é nome, né? É um título, né? Vem do hebraico, adversário. Adversário. Diabo também não é nome. Vem do grego, diabolos, aquele que traz divisão. Lúcifer, portador de luz. Né? Então, segundo as linhas judaicas, tal, seriam essa entidade, esse anjo caído, o nome dele seria Samael. Né? E ele, então, acabou persuadindo e fez a rebelião, só que houve uma batalha no céu. É interessante que aí sim, a gente vai ver uma batalha no céu. Houve uma peleja no céu, isso é retratado na Bíblia. Então, olha, Deus ele permitiu que isso acontecesse com um propósito. Ele deixou, Deus sabia que ia acontecer. Deus é onisciente. Cada um tem o seu livre-arbítrio, mas Deus não está preso na mesma linha temporal que a gente. Se houver até ensejo, eu desmembro um pouco melhor essa questão do tempo, que eu acho fantástico. Então, eles foram expulsos ali. E para se expulsar, para ter uma peleja, como é que você vai aprender arte da guerra, de combate, num ambiente que só tem paz? No céu, só tem paz. Não tinha guerra. Como é que eles sabiam guerrear? Como é que eles sabiam usar espadas e fogo? Né? Então, eles, por inferência, né, isso eu coloco até em alguns dos meus livros, especialmente na História de Mitre, uma quadrilogia, que essas entidades elas procuram fazer? Eles estavam no céu, os anjos estavam lá, assim como nós aqui na Terra, nós temos esporte, né? Você pode participar de uma Olimpíada, né? De arco e flecha, por exemplo, né? De esgrima, né? Como esporte, né? Então, por que eles aprenderam a guerrear? Porque não tinha guerra. Mas certamente eles tinham aquele conhecimento já. Quer se fosse por esporte ou fosse um outro propósito de guardar alguma coisa e proteger algo que Deus mandasse, porque nós não sabemos todas as coisas, sabemos em parte. Então, a gente só está conjecturando dentro dessa pequena parcela que nós conhecemos. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não sabemos tudo. Então, essa fatia que a gente consegue enxergar. Então, por inferência, eles já sabiam lutar. Ou para proteger alguma coisa, né? Ou foram treinados por Deus, ou então eles já usavam aquilo com um outro propósito e aí tiveram que usar. Por algum motivo, a luta, ela faz parte do DNA dos seres vivos, né? Tanto que os animais lutam entre si, né? Não dá muito bem para explicar por quê, mas isso está presente, né? Tá presente. Aí é o sistema de defesa, né? Isso. Você se defende, tem a caça, né? Aí o que acontece? Essa entidade se afastar, teve peleja e houve dano. Quer dizer, se os demônios, esses anjos caídos, fossem seres imortais, imbatíveis, né? A batalha estaria até hoje lá. Então eles sofrem dano. Por isso que na árvore da vida fala que ela tem folhas, e as folhas elas trazem cura para as nações. Então Deus ele proíbe que os anjos caídos tenham acesso ao caminho que leva à árvore da vida. Né? Colocou um querubim, com a mesma patente de Satanás, né? Querubim, com espada de fogo, para não entrar, ninguém chegar nem perto da árvore da vida. Então, se é uma entidade brigar com um demônio, com um anjo, por exemplo, um demônio brigou com um anjo e ele se machucou, hipoteticamente aqui, ele teria dificuldade para ter acesso à árvore da vida, para ele não se curar rapidamente, né, para ele ficar ferido e ficar fora de combate. E assim a batalha espiritual vai galgando patamares. Só que você tem que conquistar a autoridade espiritual. Aí eu posso abrir o leque aqui, pensar o exemplo de Josué. Josué é fantástico. Ele recebe a comissão de Moisés, você vai levar esse povo para a terra prometida. Né? Então Josué, primeira coisa que ele faz, Deus fala com ele, ser forte, ser corajoso, eu estou contigo, tal. O que ele vai fazer? Pede para o povo santificação. É assim que ele vai conquistar a autoridade espiritual. Vou me santificar. Santificai-vos. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Aí faz parte da santificação, mortificação da carne. Eu tenho que me alinhar com Deus. Naquela época vigorava a lei. E a circuncisão era algo fundamental. Né? Você tinha que, para estar alinhado com Deus, tinha que ser circuncidado. Era uma lei mosaica. Né? Então Josué vai fazer a mesma coisa. Aí você pega Josué 5:3, é só inverter os dígitos, é mais fácil de guardar. Ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto para estar alinhado com Deus, para eu conquistar autoridade espiritual, para agora sim para a terra prometida. Está tudo dando certo. Aí aparece um anjo diante dele, né, com espada desembainhada. E aí ele pega e pergunta para o anjo. No primeiro momento ele não sacou que era um anjo. Quem é você? Você é meu amigo ou é inimigo? É dos nossos ou dos nossos inimigos? E o anjo fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Nesse momento, Josué conquistou autoridade espiritual, porque o mundo espiritual se mobiliza a favor dele. Né? Se o príncipe do exército do Senhor está diante dele com uma espada desembainhada, pronto para a guerra,
todo o exército está junto dele. Aí era só a tomada da terra prometida. Só que aí ele fala para o povo, né, Josué 6,10, não falem nada, nem griteis, palavra alguma sai de sua boca, até o dia que vos diga gritai. Aí você grita. Por quê? Porque eles vinham de uma geração de murmuradores. Os murmuradores, né, ficaram no deserto. A geração de Josué são filhos de pais murmuradores. Então é o pecado hereditário, não é maldição, é o hereditário. Então se eu repetir o erro do meu pai, eu vou colher a mesma consequência. Então para que ninguém murmurasse, cala a boca todo mundo, né? Você não fala nada. No dia que eu falar de gritar, você grita. Aí a muralha caiu. Aquela coisa toda. Agora, se ele não desse essa ordem, o povo estava reclamando a terceira volta no máximo. Mas da primeira já. E a minha Joanete, você não sabe como é que tá, né? Você tá minha unha encravada. Entendi. Assim, como é que funciona? Vamos supor, um demônio. Ele tenta te influenciar de que forma? É te sugerindo coisas de uma maneira sutil? E qual é a... Vamos supor... Quando eu oro, o que muda nessa dinâmica? A minha oração faz com que esse demônio enfraqueça? Como é que é? São duas perguntas. Sim. Como ele trabalha e o que a oração interfere? Entendi. A oração ela tem um poder tremendo, né? Então, além da oração, tem outros detalhes que a gente precisa anexar aí. Discípulos de Jesus não conseguiram expulsar um demônio em certa ocasião. Sim. Esse demônio vai embora. E Jesus fala, certas castas saem mediante jejum e oração. Então tem que ter, além da oração, uma consagração, né? Então por isso que Jesus, antes de iniciar o ministério, ele é batizado e vai para o deserto, vai se consagrar. Aí ele está pronto. Então existe um período. Então eu vou ministrar uma aula, um curso, eu vou escrever um livro, né? Eu sempre procuro um tempo com Deus, só Deus me capacita para não fazer nada da minha força, né? Porque aí aquele vídeo, aquela aula, né? Ou aquele livro, ele chega onde você não pode chegar, né? E graças a Deus vai libertando um monte de vida aí, né? Então a oração é poderosíssima, te conecta com Deus, você tem acesso à sala do trono. Sim, né? mas ela tem uma relação direta nos demônios? Ela vai, claro, porque se você tem uma conexão com Deus, né, esses demônios, você está blindado, de fato você está blindado. O que ele procura e vai encontrar é uma fenda, por isso que a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge em derredor, buscando a quem possa tragar. Ele fica esperando o seu ponto fraco, e não lutador de boxe, né? Uhum. Fica gebeando, tentando pegar o ponto certo para dar o nocaute. Uhum. Então ele vai procurar, ele fareja o seu medo, ele fareja o seu ponto fraco, ele conhece, você tem uma fraqueza, sei lá, por dinheiro, né, por sexo, por droga, ele vai apresentar aquilo na tua frente. Sim. Olha aqui, ó, olha aí pra você. Aí a escolha é sua. Então, aquela figura de filme do diabinho de um lado e do anjo do outro faz sentido? ele apresenta a tentação diante de você. A escolha é sua, né? O anjo não interfere na sua escolha, né? O diabo ele apresenta diante de você, né? Deus ele não apresenta assim, ó, faça isso ou faça aquilo. Deus ele dá uma regra única para você. Obedeça, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer nada que vai ferir os preceitos de Deus. Para isso eu tenho que conhecer a Deus. Então quem ama, conhece. Esse relacionamento gera fé. Aí eu confio em Deus. Então eu não posso dizer que eu tenho fé se não me relacionar com Deus. E a oração é a grande chave disso. É você fechar a porta do seu quarto, falar com Deus. Aí sim, você cresce espiritualmente. Às vezes você lê a Bíblia uma vez, duas, três. Aí você vai ver na quarta, caramba, não tinha reparado esse detalhe, né? Agora isso aqui, essa palavra veio para mim hoje. Então, acho que eu estimulo todos. Isso te eleva espiritualmente. E você atrai coisas boas para você. Como é que funciona esse negócio dos Illuminatis, essas coisas aí? Eu vi até uma galera perguntando aqui, nova ordem mundial. A galera gosta muito de ouvir sobre isso, anticristo e tal, né? Que são coisas, escatologia, né? Que a gente diz, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que exista um grupo de pessoas que controlem o mundo. Mas é isso mesmo? É verdade? Como é que é? Até o fato de você não acreditar é até melhor para eles, né? Porque é mais fácil até de controlar. Se você acha que você não está sendo controlado, é muito mais fácil você ser controlado, né? Não você fica antenado nos detalhes. Então, a gente vê, por exemplo, a Rússia, ela realmente ajudou a eleição do Trump. A CIA comprovou isso. Abafaram a história. Quer dizer, por que um ajudou o outro? Porque eles têm um laço. Eles têm um vínculo, né? Aí o Trump dá uma saída estratégica, deixa o Biden na fogueira. Naquele momento, a Rússia atacou a Ucrânia. Não atacou quando estava o governo Trump. E agora o Trump vai voltar. Provavelmente ele volta, porque são amigos, né? Então, eles têm um planejamento. Tem o grande reset, a proposta do Fórum Econômico Mundial. Então, tudo isso daí a gente está vendo formar realmente ao nosso entorno essa nova ordem aí. O que é a nova ordem?
Nova ordem é um sistema novo, um sistema de controle global, onde vai ter uma única moeda, né, que já está aí, a Unicom, né, onde vai ter um sistema único de governo, e o Grande Reset dá esse ensejo para isso. Né, O que é isso, o Grande Reset? O Grande Reset é um projeto que veio do Fórum Econômico Mundial, através do Klaus. Então, o Klaus antes era um professor universitário, de repente ele é o diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial aproveitou um momento estratégico na história, uma fenda estratégica na história, onde através da pandemia que nós enfrentamos, muita gente ficou desempregada, muita gente perdeu emprego. Então ele propõe uma coisa para resgatar uma proposta do Al Gore, que o Al Gore lançou lá em 2006. Né? Lançou um livro, Uma Verdade Inconveniente, 2007 ganhou o Prêmio Nobel. Olha, aquecimento global. Vamos falar do aquecimento global. Então a gente tributa, esse é o Grande Reset. A gente vai tributar os países grandes poluidores, né, tá prejudicando a atmosfera, e com essa grana a gente vai dar um salário mínimo universal. Que a inteligência artificial, o Musk tem falado muito disso também, o Elon Musk. A inteligência artificial vai substituir o ser humano, e já substitui muitas áreas em chão de fábrica e tudo mais, está tudo robotizado. E aí vai ter muita gente desempregada. Como é que a gente vai cuidar dessa galera? Então, o salário mínimo universal parece algo bom. Só que para você ter direito a isso, você tem que ter todo um score. E não é só para você ter direito ao salário, mas para ter direito a qualquer benefício de saúde, talvez conta bancária. Né? Então, hoje você pode... quem há pouco tempo atrás, quem não aceitava uma imposição, né, do Estado, teve gente que não quis tomar uma picada da abelha africana. Né? Não vou tomar essa picada dessa abelha africana, ouvi falar que essa abelha africana pode me contaminar. Em vez de fazer bem, pode fazer mal. Quem não aceitou, perdeu emprego, não conseguiu emprego, né, não podia viajar, não podia fazer nada. Então, eles vão procurar manipular. E o Grande Reset é essa grande sacada. Vamos dominar essa galera de uma maneira de que ou ele obedece ou ele está fora do sistema. Para quê? Dominar para quê? Dominar para controlar. Querem controle. Só que tem muita gente no mundo, eles vão ter que eliminar a população. Né? 8 bilhões de pessoas, você pegar o modelo da Agenda 2030, parece legal, e está todo mundo correndo, só fala Agenda 2030, perfeito, você olha assim, é o sonho, mas não se aplica a 8 bilhões de pessoas, ele funcionaria bem com um grupo menor. Mas tipo assim, o que está no topo de tudo isso é o dinheiro? Esses caras querem controlar as pessoas para que eles continuem sendo milionários e mandando nas coisas? Mais do que o dinheiro, é o poder. O poder fascina mais ainda do que o dinheiro. E eles querem herdar a Terra. Então eles acreditam que eles vão herdar o planeta. Eles vão controlar e vão herdar o planeta. Então, hoje em dia, embora tenha superpotências, aí a Rússia, né, com tecnologia nuclear, assim, a gente não tem nem ideia. Eles têm um míssil, que eu li há pouco tempo atrás. A Rússia desenvolveu um míssil que viaja, acho que 27 vezes a velocidade do som, sabe? Hipersônico. E ainda ele vai baixinho, o radar não pega. Em 16 minutos, se disparar da Rússia, chegou nos Estados Unidos. Né? Então não dá nem tempo de você pegar no radar. Não está o míssil, bum, já foi embora. Né? Então, embora tenha toda essa tecnologia, tem as armas biológicas. A gente não tem ideia do que tem de arma química e arma biológica por aí. Tem muita coisa. Então eles vão tentar, o projeto da nova ordem, né? Diminuir a população. Então, tinha nas pedras da Geórgia, né, chamado também de Stonehenge americano. Vamos diminuir a população para 500 milhões de pessoas. E aí, com 500 milhões, você consegue controlar. Né? Então, eles vão ter que eliminar a população. Essa é a ideia que eles têm. Né? Vamos eliminar parte da população para a gente poder ter um controle melhor. Né? Porque muita gente vai soltar. A Terra não tem mais, não vai ter água potável, não vai ter sistema de saúde para todo mundo, vai ter comida para todo mundo. Né? Já tem ameaça de crise financeira, de colapso financeiro, de crise de abastecimento. Já tem essas ameaças aí, já cogitam até falando em terceira guerra aí. E, por exemplo, então vamos supor, nesses Illuminati, nesses caras que controlam o mundo, o satanismo tem a ver com eles? Sim, eles têm alianças direto com alta magia, com bruxaria. Eles acham que isso vai atribuir para eles um poder a mais. Então, para eles terem um poder... eles se ajudam demais. Vamos simplificar a coisa. São um grande time, é um time. Então, você entrou para aquele time, eles vão te colocar em posições de destaque. E eles só vão selecionar pessoas para o time que são bons jogadores. Então, pegar empresário influente, cientista, político. Né? Então, essas pessoas vão fazer parte de um grupo e esse grupo vai ser privilegiado. Né? Tanto é que a revista Economist, por exemplo, né, que faz parte do time também, canta a bola e fala exatamente o que vai acontecer e acaba acontecendo. Tem um monte de previsão aí. Né? Entendi. Mas assim, no teu ponto de vista, quem é que controla o mundo?
O diabo controla o mundo? Seria isso? Não, o diabo ele passa uma ilusão que ele controla o mundo, né? Embora o mundo jaza maligno, quem controla tudo é Deus. Tudo está no controle dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo tá na aquiescência dele. Deus sabe o que está acontecendo. Então, e tanto é que ele protege os seus filhos, tem um remanescente fiel, e ele mostra para nós como vai ser o Apocalipse. E o grande problema não é o Apocalipse, é o dia da ira do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. As pessoas estão muito preocupadas com o anticristo, e se esquece de se preparar para a volta de Cristo, né? Então, acho que a nossa pegada tem que ser essa, estar no centro da vontade de Deus. Se você estiver no centro da vontade de Deus, a Bíblia diz que as bênçãos te seguem, né? E aí, nenhum mal chegará até a sua casa que Deus não permita que chegue. Então, você não está isento de passar por aflições, por dificuldades. Vai passar, mas Deus vai te dar força naquela travessia, né? E a cada dia mais. Então, esse grupo, claro, ele quer governar o mundo, mas quem está no controle é Deus. É uma ilusão que eles têm. Entendi. Porque assim, a gente sempre escuta falando muito sobre isso, né? De pessoas que controlam o mundo e tudo. E fica meio difícil de entender quais são esses propósitos, para onde ele vai. Ele tá aliado com essa coisa do anticristo? Sim, Como sim. é que é isso, mais ou menos? Estão aliados a isso, contrário a Cristo, contrário aos valores de Cristo. Então, isso é antigo, né? Bruxaria sempre existiu, mas ela foi se aperfeiçoando a partir do século XVII, foi se aperfeiçoando mais ainda, e criaram um grupo, né, cada vez mais forte, mais consolidado. O Illuminati não é a ponta de lança, né? Tem um patamarzinho acima ainda. E eles querem controlar o mundo para prestigiar quem é da família, né? Eles se acham uma linhagem superior, meio Hitler, né? Eles se acham superiores aos demais. Sim. Então ele vem da linhagem, assim, tem uma ascendência, vem da ascendência de Caim, somos descendente dos Néfilins. Então eles acham que eles são superiores, né? Uma raça superior. É ilusão, né? E como que as pessoas fazem para se proteger de tudo isso? Mais uma vez, ter uma vida de fato com Deus. Se você acreditar, o diabo é muito persuasivo na mentira dele, né? Ele pode te convencer, de repente, que você... Quando eu ministrava seminários presenciais, vou voltar agora no próximo semestre, às vezes eu falava para 2.000 pessoas, olha, alguém aqui, o diabo foi machucado pelo diabo? Algumas pessoas timidamente levantavam a mão. A igreja já te machucou? Uma galera levantava a mão. Então a igreja que devia ser um celeiro de amor, muitas vezes está sendo usada hoje como uma ferramenta nas mãos do diabo, porque entrou em nosso meio ganância, orgulho, soberba, vaidade. Então, para se proteger, você não se submeta a isso, não deixa isso entrar no seu coração. Não deixa a vaidade entrar, orgulho, soberba. A gente é pó, meu, sabe? Então, todo mundo depende da graça de Deus. Não tem ninguém melhor que o outro, não tem um superior. Ah, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou o querubim ungido. E as pessoas ficam dando títulos e mais títulos. E não adianta, não precisa. Sim. Né? Você acha que então a saída é a pessoa ter um relacionamento com Deus mesmo? Deus. Assim? Você vai passar dificuldade. Todos os apóstolos foram perseguidos, sabe? Foram mortos, decapitados, crucificados, né? Profetas foram cerrados ao meio, né? Então, isso aconteceu na história, né? Aconteceu na Inquisição, na perseguição dos romanos, né? Contra os cristãos também. Isso sempre aconteceu. Então, você não está isento de passar dificuldade, mas você vai ter força para suportar a dificuldade, né? Então, quando eu li o livro de Jó, eu pensei, poxa, Senhor, como é que o Senhor permitiu, né? Homem justo, né? Deus foi lá, permitiu o diabo, tirou tudo dele. E no final, Jó escreve, agora meus olhos te veem. Antes só conhecido, eu ouvi falar. E quando na minha vida, eu senti isso na minha vida também, de repente, pum, né? Cadê meu filho, minha esposa, minha família? Né? Me vi sozinho, né? Meu fica para Deus, puxa, por quê? Né? Até um dia que Deus falou comigo e falou, olha, agradeça pelo que eu te dei. E quando eu agradeci, saiu um peso das minhas costas, saiu um peso. Eu tinha aquela culpa de ser feliz, né? Então aquela coisa toda. Então aí veio, obrigado pelo tempo que você me deu, eu vou entender lá no céu os propósitos. Isso que eu ia te perguntar. As coisas de ruim que já aconteceram com você, você acha que tem a ver com você ter sido parte do satanismo? Não, porque se eu parar para pensar friamente, Jesus ele passou muito pior do que eu. Jesus não foi satanista, né? Disseram que Jesus tinha parte com Beelzebul, Jesus era satanista. Pediu a crucificação dele, uma pessoa inocente, foi traído por um discípulo, foi negado por Pedro, né? Foi abandonado na cruz. Então, e foi acusado injustamente, e o povo ainda pede a crucificação dele e ainda solta o bandido. Né? Então, uma injustiça tremenda. Né? Se fizeram isso com o mestre, quem sou eu? Né? Então, faz parte.